Davi está nos convidando a fazer algo que muitos não gostam de fazer. E apóstolo, o que é que Davi está nos convidando a fazer? A pensar e a refletir sobre a brevidade da vida. E aí está o problema. As pessoas geralmente não gostam de pensar. Como questões como esta, que diz respeito à vida, à morte, à eternidade. Todos estão sem tempo, preocupados demais com muitas coisas. Pensar sobre a eternidade, pensar sobre a morte, pensar sobre a vida, muitas vezes estraga a diversão. Estava bom, se mexeu, estava bom. A natureza humana por si só, ela é incapaz de refletir sobre as questões eternas. Existe uma eternidade e precisamos pensar acerca disto. A Bíblia diz que o homem natural não consegue compreender as realidades eternas. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural é incapaz de compreender as coisas do Espírito de Deus. E o diabo, o mundo, nos odeia ver pensando acerca da eternidade, ou do sentido da vida. Há uma luta sendo travada para nos fazer ficar alheios acerca destas coisas, para nos impedir de pensar, de raciocinar. A estratégia do diabo é nos deixar ocupados demais, entretidos, divertidos o bastante para nós não termos tempos para pensar sobre as questões da vida, morte e eternidade. Quando paramos para pensar e começamos a refletir e argumentar, isso nos leva à verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é que eu aprendo com isto? Que reflexão, argumentação, em busca da verdade é algo de Deus. Hoje as pessoas estão mais preocupadas com jargões. O trabalho do diabo é nos afastar de Deus. Ou seja, que nós nos se aproximemos mais dele. Há momentos que nós temos que parar para pensar. E Deus quer que paremos. Festa é bom. Diversão é boa, de vez em quando. Deus tem os seus meios de nos fazer pensar. Olhe para a televisão. O que é que nós vemos na televisão? Futilidade, banalidade. Hoje o certo virou errado, o errado virou certo. Divertimento pelo divertimento. Aliás, você sabe o que significa divertir? A palavra divertir? Presta atenção nisto. A palavra
divertir vem do latim divertele, que significa virar alguém numa direção diferente, tirar você do foco, fazer você ir numa outra direção, fazer você virar para um outro lado. Traz a ideia de desviar você. Desviar, divertele, significa desviar você para um foco diferente das suas preocupações. E de vez em quando, isto é bom, mas pode ser extremamente fatal. Quando você começa a priorizar as diversões, quando você começa a colocar as coisas no lugar de Deus, quando você deixa de ir à igreja, quando você deixa de adorar, quando você deixa de buscar, quando você deixa de agradar a Deus, por causa de um divertimento, isso pode lhe trazer prejuízos incalculáveis. Diga assim para o teu irmão: o diabo, ele vem como um sapatinho de algodão. Hoje ele diz: ah, você está cansado, não vai hoje não, tem jogo de futebol. É o Corinthians, coitado do Corinthians. Está todo mundo ruim, né? Ah, hoje tem a seleção. Até o último capítulo da novela. Quando isto começar a acontecer, ligue o sinal de alerta. Porque é sinal que o diabo já está entrando. Quantos de nós, presta atenção nisto, passa pela vida por essa existência terrena e nunca param para pensar acerca da brevidade da vida? Porque quando você começa a pensar sobre a brevidade da vida, o quanto ela é curta e quanto o tempo passa, você começa a se dar conta que muitas coisas desta vida não passam de vaidade. Diga para o seu irmão: o diabo, está com medo de falar diabo, irmão? Dá mais retorno aqui para mim, por favor. Fala assim: ó, o diabo não quer que você pense. Sabe por quê? Porque ele sabe que isso vai te levar mais perto de Deus. Quando alguém começa a pensar sobre a brevidade da vida, sobre a eternidade, sobre a vida e a morte, e o quanto o tempo passa rápido e quanto curto é, ele começa a se aproximar de Deus. E aqui entra o Salmo 39. O Salmo 39 é uma advertência muito séria contra a loucura de viver sem pensar. Essa loucura de viver o dia a dia, um dia após o outro, como se esperando a morte, não se preocupando com mais nada. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que amanhã não estará aqui. Talvez esta mensagem é para alguém que amanhã também é possível que antes de eu acabar essa mensagem, ele venha. E ele está às portas. O que é que Deus está dizendo? Pare e pense. O tempo, as diversões, as coisas desta vida está roubando aquilo que você tem de mais precioso. O que é, apóstolo? A presença.
É malasse, me nagaçu.